Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Pedro Lenz aqui para desenvolver mais alguns assuntos. Como é que está a leitura do nosso esquematizado? Tá tudo bem, gente? Bom, a proposta de discussão nesse momento da sua leitura é para trazer algumas questões envolvendo o histórico do controle. Então vamos para a tela para a gente fixar o assunto, o histórico do controle no constitucionalismo brasileiro. O que a gente quer saber sobre este assunto? Eu quero resgatar, isso tudo está no livro, quero resgatar com os meus amigos como se deu a evolução do controle de constitucionalidade ao longo das constituições. A do Império de 1824, como era, a de 1891, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67, a emenda 1 de 69, que eu vou considerar como poder constituinte originário, e a de 88, com duas emendas, duas reformas pós-88 que mexeram em relação ao controle. Pois bem, vamos então falar da Constituição do Império de 1824. E ali era um momento marcado em toda a nossa história, não por uma divisão tripartite de poderes, mas por uma divisão quadripartite, porque além do poder executivo, legislativo e judiciário, havia o poder moderador. Muito bem. Vamos olhar então aqui, vamos para a tela. Dentro desta perspectiva do poder moderador, se desenvolveu naquele momento o chamado dogma da soberania do parlamento. E dentro dessa perspectiva, as eventuais crises que pudessem surgir entre o ato normativo do Poder Legislativo e uma eventual interpretação na aplicação por parte do Executivo, seriam resolvidas essas crises pelo Poder Moderador. Então não havia sentido o Poder Judiciário interferir na interpretação dos atos normativos. E por este motivo, não se desenvolveu, não se estimulou, não se havia previsão de controle de constitucionalidade. Portanto, por dois motivos. Pelo momento de fortalecimento do próprio legislativo na separação de poderes e pelo dogma da soberania do parlamento. Tudo bem? Muito bom. O texto seguinte é a Constituição de 1891. E é nesse momento que, pela primeira vez, surge o controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Vamos olhar a tela, produção? No texto de 1891, nós temos uma forte influência do modelo norte-americano, até por Rui Barbosa. E, nesse momento, surge, então, pela primeira vez, o controle difuso, o controle judicial, a chamada revisão judicial ou judicial review, e que se mantém em todas as constituições até a de 88. Então você já poderia ter como regra no seu estudo, isso está claro na leitura do texto, que o controle difuso surgiu no texto de 1891 e é mantido em todas as constituições, inclusive na de 88. Esta é uma questão bastante interessante. Então o controle concentrado ainda não se observava, ele só vai surgir, o controle concentrado, por uma emenda 16 de 1965, portanto na vigência da Constituição de 46, lá na frente. Durante todo esse tempo se desenvolveu o controle difuso, tudo bem? Bom, o próximo documento é a Constituição de 34. É ainda um momento democrático, porque a Constituição ditatorial só vai surgir no texto de 37 e ainda se tem perspectivas democráticas no texto de 34. E há um grande estímulo em termos de controle no texto de 34 que eu vou pedir para a produção colocar na lousa. Vem comigo, produção. 34, nós temos a manutenção do controle difuso e surgem três instrumentos de controle no texto de 34. Representação interventiva, cláusula de reserva de plenário
e o papel do Senado Federal no controle difuso. Veja, esses institutos que surgem no texto de 34, eles estão no texto de 88. A representação interventiva vai ser estudada no capítulo de controle, quando a gente fala de intervenção federal. Então, este é um assunto que será estudado na parte de intervenção, de representação interventiva. Então, eu já vi em questionamentos de prova a seguinte indagação: quando surgiu a representação interventiva no constitucionalismo brasileiro? E a resposta seria no texto de 34. A segunda novidade, já vi pergunta assim: quando surgiu a previsão da cláusula de reserva de plenário? No texto de 34. E que a cláusula de reserva de plenário é um tema extremamente importante que você vai estudar no nosso esquematizado quando você passar pela matéria de controle difuso. E no texto de 88, já deixa informação, se você quiser até ler a sua Constituição, está no artigo 97. Tudo bem? Vamos para a tela. Volta para a tela, produção, olha. E a terceira novidade do texto de 34 é a previsão do Senado Federal no controle difuso. No texto de 88, esta previsão está no artigo 52, inciso 10. Esse é um tema extremamente importante que fiz uma ampla revisão da matéria no livro, que desenvolvi aspectos extremamente novos e relevantes à luz do novo Código de Processo Civil. Existe parte da doutrina procurando sustentar que o Senado Federal, que teria o papel 52.10 de suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo, decisão definitiva transitada em julgado, que este papel do Senado teria sofrido uma mutação constitucional. Há um amplo debate sobre essa matéria e que vamos dizer assim, potencializado diante das novidades do novo Código de Processo Civil, do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então, este papel do Senado vem sendo rediscutido pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos. E no livro faço, nesta parte do controle difuso, quando eu trato do papel do Senado, um estudo bastante aprofundado da matéria e por isso me parece extremamente relevante a gente ficar atento. Tudo bem, gente? Então vamos avançar para o texto seguinte, de 37. Vem comigo, produção, olhar. Bom, a chamada Carta de 37, ela sofre uma inspiração pela Carta Ditatorial Polonesa de 1935. Por isso que foi também chamada a Carta de 37 de Constituição Polaca. O que se tem aqui? Uma inegável hipertrofia do poder executivo. Diante desta hipertrofia do poder executivo, como consequência, esvaziamento do poder judiciário. Na verdade, um enfraquecimento e que se reflete naturalmente no tema do controle. Por isso que tem total conexão o momento do controle com o momento histórico e político da Carta Polaca de 37. A gente coloca, o difuso é mantido e há uma hipertrofia do poder executivo. E no livro você lê esta possibilidade que está no artigo 96. Vamos lá? Vamos ler o artigo 96. Está no trabalho, está no livro, na nota de rodapé, que diz assim, né? No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o presidente da República, sim ele, o ditador,
ele poderá submetê-la novamente ao exame do parlamento se este, a confirmar por 2/3 de votos, ficará sem efeito a decisão do tribunal. Bom, primeiro que era um ato discricionário do próprio Poder Executivo que, diante dessas situações que se colocam aqui, para uma lei necessária ao bem-estar do povo e à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta. Eu tenho bastante receio essas cláusulas abertas, especialmente nas mãos de um ditador. Mas, diante dessa situação, poderia ele submeter aquela lei que foi nulificada pelo Poder Judiciário e o Parlamento tornar sem efeito a decisão judicial. Veja, nós não estamos aqui a criticar esta possibilidade de superação da jurisprudência da Suprema Corte pela via legislativa. Olha que interessante o tema que eu estou dizendo. Eu não estou aqui a não aceitar o instrumento da superação da jurisprudência do Supremo pela via legislativa. Nós temos lá no capítulo 3, quando tratei de hermenêutica e tratei de mutação constitucional, e se o meu amigo, minha amiga quiser aprofundar, retomar o assunto, leia o início do capítulo 3, quando tratamos de hermenêutica e de mutação constitucional. Ali eu já sinalizo que há uma perspectiva interessante que a doutrina está chamando de mutação constitucional pela via legislativa. Olha que interessante. Esse assunto está, inclusive, no livro, quando trato das questões do controle, e lá na frente trago uma jurisprudência extremamente interessante do ministro Fux, que, se puderem anotar, é a de 5105. Este precedente, se puderem ler, se mostra muito interessante. O acordo é um pouco longo, não vou desanimar, mas é bastante interessante esta proposta do ministro Fux, que ele chama de, a de 5105, que ele chama de mutação constitucional pela via legislativa e uma verdadeira, anotem a expressão, muito interessante, reversão legislativa da jurisprudência da Corte. Então, o que seria isso? A Corte faz uma determinada interpretação, define uma interpretação, define qual é a regra a ser extraída da Constituição e vem o Poder Legislativo, em momento seguinte, e legisla de modo diametralmente oposto ou distinto daquela interpretação que o Judiciário fixou. A gente poderia pensar, o Supremo, todos sabem, autorizou a união, ou reconheceu a união homoafetiva. Imagine vocês que vem uma proposta de emenda e proíba a união homoafetiva. É um ato normativo que modifica a interpretação judicial. Isso se mostra bastante interessante. Olha, querem outro exemplo interessante? Outro exemplo muito interessante e que certamente o Judiciário vai ter que enfrentar. No ano de 2016, o Supremo entendeu como inaceitável a vaquejada. Olha que interessante. E entendeu isso por meio de uma ADI que julgou uma lei estadual, declarando inconstitucional a vaquejada, sob o argumento de que haveria maus tratos com os animais. Dentro de uma ponderação de valores, entendeu que não haveria um aspecto cultural ou até mesmo econômico para se manter a vaquejada como realidade brasileira. Olha que interessante, em 2017 é aprovada a emenda constitucional número 96 de 2017. E esta emenda constitucional número 96 de 2017 faz o quê? Passa a admitir como patrimônio cultural aquilo que estiver previsto na lei e a legislação definindo tanto o rodeio como a vaquejada, como patrimônio cultural. Então a gente tem uma decisão, na verdade um ato político do Poder Legislativo que, diametralmente oposto àquela interpretação que a jurisprudência fixou, tem ou traz uma questão nova a ser repensada. Certamente o Judiciário vai apreciar a emenda 96, a questão da vaquejada, a questão da legislação específica, nem tanto a emenda, mas a própria legislação que trata ou eleva tanto o rodeio como a vaquejada a questões culturais do patrimônio brasileiro. Veja que
Eu vou ler uma pequena parte da ementa da ADI 5105, que foi o precedente no qual, pela primeira vez, o Supremo passou a tratar desses assuntos. Eu vou pedir para você anotar de novo, é a ADI 5105. E nesse julgado, abre aspas, na ementa se diz assim: a legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência, leis in your face, nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar argumentativamente que a correção do precedente faz-se necessária, ou ainda comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso específico, a nova legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas. Olha que interessante. Então, esse é um grande assunto que não se confunde com o que acontecia com a Carta de 37. A Carta de 37 permitia um simples afastamento da decisão judicial. Aqui é diferente, aqui não estou simplesmente rasgando a decisão judicial. Eu estou por um outro e novo ato político que foi debatido, pensado, superando a jurisprudência da Corte. Então, isso é perfeitamente possível e caberá, certamente, uma nova análise do Supremo sobre a questão da vaquejada, que foi o exemplo trazido. Isso não impede de o Supremo atuar novamente. Veja, eu queria chamar a atenção para um assunto muito interessante, que é a questão dos efeitos da decisão no MADI. Quando se julga procedente o MADI, os efeitos dessa decisão são vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Veja que o efeito vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Eu vou repetir, produção, vem comigo aqui. Eu vou repetir. O efeito vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Isso significa o quê? Que o Poder Legislativo pode editar uma lei com conteúdo idêntico àquela que foi já nulificada pelo próprio Judiciário. Isso quer dizer que o Poder Legislativo não está vinculado à decisão que o Supremo firmou, sob pena, disse já o ministro Peluso, de uma petrificação da própria Constituição, que não se conseguiria evoluir. A gente coloca exatamente esse assunto no item que tratamos da mutação, quando usamos a expressão do ministro Peluso: não se pode impedir o legislador de legislar sobre um assunto já interpretado sob pena de fossilização da Constituição, petrificação, essa é a ideia. Perceberam, gente? Então, esse assunto se mostra muito interessante e não se confunde com a regra da Constituição polaca ditatorial de 37. Tudo bem? Maravilha. Vamos para o texto de 46, vamos para a redemocratização do país. Vem comigo, produção, texto de 46, redemocratização, fim da hipertrofia do Poder Executivo. O que mais? E surgimento, pela primeira vez, do controle concentrado no Brasil. Pela emenda 16 de 1965. Para aqueles que prestam concurso público, fique muito claro. Não foi a Constituição de 46 que introduziu o controle concentrado no Brasil. Não foi. Quem introduziu o controle concentrado no Brasil foi a emenda constitucional número 16 de 1965. Portanto, praticamente 20 anos depois. Então, que fique claro isso. E qual era a grande marca desse controle concentrado introduzido pela emenda 16 de 1965? A grande marca era que
havia um exclusivo legitimado para a propositura desta ação chamada de representação de inconstitucionalidade. Quem era este exclusivo legitimado? Era o Procurador-Geral da República. O PGR era o exclusivo legitimado. Só que aqui há um problema extremamente complicado e sério para a gente anotar, que o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, ele era, o próprio Ministério Público, melhor dizendo, era totalmente vinculado ao Poder Executivo. A figura que a gente tem hoje de um Ministério Público autônomo, desvinculado, totalmente desvinculado do Poder Executivo. Aliás, surgiram carreiras para advogar em nome do Poder Executivo, como a própria Advocacia da União, Procuradorias de Estado, etc. Este atual Ministério Público não se confunde com o Ministério Público que era a época do surgimento desta emenda. E isso levou o quê? Levou a uma timidez da atuação desse Ministério Público. E por que digo timidez? Porque, primeiro, ele não tinha as garantias que ele tem hoje. Ele estava totalmente nas mãos do Poder Executivo. Segundo, que o Poder Executivo a qualquer momento podia destituir, sem as garantias que o texto atual traz, o Procurador-Geral da República. Portanto, não interessava a esse PGR peitar o próprio Poder Executivo e com isso não se desenvolviam as ações de controle. Então há um surgimento de uma ação de controle concentrado muito tímida por questões históricas e pela própria função do Ministério Público. Então, vamos voltar para a tela só para resumir. O texto 46 manteve o difuso e, diante do fim da hipertrofia do Poder Executivo, o Judiciário volta ao normal e surge na sua vigência o controle concentrado nas mãos do PGR e também a ampla previsão de controle concentrado no plano estadual. Muito bem. O que vai acontecer? Texto de 67. O texto de 67, muito embora tenha sido uma Constituição que foi publicada, eu entendo o texto de 67 como, muito embora publicado, votado o texto de 67, eu entendo que foi uma Constituição, e muitos autores nesse sentido também, outorgada. Porque o parlamento, muito embora tenha votado, tenha publicado, não tinha escolha, não tinha liberdade para atuar. Então eu considero um texto de 67, muito embora votado, outorgado, imposto de maneira unilateral por um agente revolucionário. Por isso não havia aspectos muito democráticos. Mas, de toda forma, a gente tem algumas questões ligadas ao controle. Vamos para a tela olhar o texto de 67. Difuso mantido, o controle nas mãos do PGR mantido e há uma exclusão do controle concentrado no âmbito estadual. O controle concentrado no âmbito estadual, que havia sido previsto amplamente, é retirado. A emenda 1 de 69, que eu vou considerar um poder constituinte originário, veja o que ela fez. Ela manteve o difuso, manteve o concentrado nas mãos do PGR e restabeleceu esse controle concentrado estadual, mas para fins exclusivos de intervenção. É o que fez a emenda 1 de 69. E aí chegamos ao texto de 88, a Constituição Brasileira de 88, a Constituição Cidadã de 88, que amplia profundamente o controle. Primeira previsão, o difuso é mantido. Aliás, você já sabe que o difuso surgiu na Constituição de 1891 e se manteve até hoje. E traz novidades. Vamos ver as novidades? Veja aqui. Primeira novidade. Haverá uma ampliação dos legitimados para propor a ADI. Não apenas o PGR, como era no seu surgimento do controle concentrado, mas o rol do 103. Meu amigo, você já decorou, minha amiga, você já decorou o artigo 103? Para aquele que presta concurso, é fundamental saber o artigo 103, o rol enumerado, taxativo do artigo 103. É fundamental essa leitura. Tudo bem? Bom, então, a primeira novidade é a ampliação dos legitimados para a propositura da ADI. Tudo bem? Qual é a segunda novidade? A segunda novidade foi o surgimento, pela primeira vez, de instrumentos de controle das omissões normativas. Veja, lá no capítulo 5, você estudou eficácia e aplicabilidade. Você lembra que existem normas de eficácia plena,
eficácia contida e eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, elas necessitam de complemento para que possam ser materializadas. E diante desta omissão, desta inércia, desta inexistência de complemento, surge uma doença que eu chamei, aspas, de síndrome de inefetividade da norma constitucional. Para combater essa doença, em 88 surgiram 2 remédios, que são o mandado de injunção e a ADO. Então, aqui as novidades em termos de controle das omissões normativas. Tudo bem? O que mais? Em 88 surgiu uma outra ação que até então não havia na tradição brasileira, que foi a ADPF. ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Muito bem. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ela surge em 88, mas vem a ser regulamentada apenas 11 anos depois. A lei que regulamenta a ADPF é a 9882 de 99. Você que presta concurso público, por favor, leia esta lei, porque ela é fundamental para as provas de concurso. Ela tem caído com muita frequência. As disposições da Lei 9882 de 99. No livro, na parte de controle concentrado, nós temos toda uma explicação sobre a ADPF. Tudo bem? E que mais? Dentre as novidades está também uma ampla previsão de controle no âmbito estadual. Tudo que der para se aplicar no âmbito estadual, inclusive as ações de controle, isso foi admitido na forma do 125. Tudo bem? Vem para a tela para você confirmar isso tudo. Difuso mantido, ampliação dos legitimados agora no artigo 103, controle das omissões, as 2 ações MI-ADO, ADPF e controle estadual de modo amplo. Bom, como eu já havia adiantado, pós-88 tem 2 emendas que alteram o controle. A emenda 3 de 93 e a emenda 45 de 2004, a chamada reforma do Poder Judiciário. O que a emenda 3 de 93 fez? Ela introduziu uma ação que não surgiu em 88. Esta ação, dizem muitos que foi encomendada pelo próprio governo, que queria ter a certeza de que as leis que surgissem seriam presumidas, mas esta presunção se confirmasse como constitucionais. Isso foi no momento de privatizações, em que o governo queria ter a certeza de que as políticas que implementava não seriam afastadas pelo Poder Judiciário. Então ele queria ter a certeza de que a lei era constitucional e por isso surgiu uma ação declaratória de constitucionalidade. Vem para a tela comigo. Esta ação, no momento do seu surgimento, foi prevista com 4 legitimados. E se fez a previsão também que o resultado dela produziria efeito vinculante. Então, em 93, os efeitos, de acordo com essa decisão, seriam vinculantes e os legitimados eram apenas 4. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado e Procurador-Geral da República. 2 pessoas e 2 mesas. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e PGE. Esses eram os legitimados que surgiram pela emenda 3 de 93. Só que o que aconteceu? Você tem que saber como era e como é. Porque a partir da emenda 45, que é a segunda novidade de emenda, esses legitimados que surgiram apenas 4 foram equiparados aos legitimados da ADI. Portanto, o rol do 103, que são os legitimados da ADI, são também os legitimados para a propositura da ADC. Então veja o que a emenda 45 de 2004 fez. Igualou os legitimados da ADC aos legitimados da ADI, que são aqueles previstos no 103. Aliás, quando você
abre a Constituição e lê o artigo 103, leia aí, dá um pausezinho aí, leia o 103. Podem propor a ADI e a ação declaratória de constitucionalidade. Redação dada pela emenda 45, caput do 103. Então, os legitimados da ADI são os mesmos da ADC. Aliás, eu já vou dar informação aqui, é importante. Os legitimados da ADI são os mesmos da ADC, que são os mesmos da ADO, que são os mesmos da ADPF. Todos, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, são os do 103. Há, em termos das ações de controle, apenas uma cujo legitimado não é a turma do 103, que é a representação interventiva, que no plano do Supremo, o exclusivo legitimado é o Procurador-Geral da República, o PGR. Você leia esta parte da representação interventiva na parte de controle concentrado. Aliás, isso está na Constituição previsto lá no artigo 36, inciso 1 da nossa Constituição, quando diz que a decretação, aliás, 36, me desculpa, inciso 3, né, que diz que compete, a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo de representação do Procurador-Geral da República na hipótese 34, 7. Ou seja, na hipótese dos princípios sensíveis da Constituição 34, inciso 7. Então, das ações, a única que só vai ter o PGR como legitimado é a representação interventiva 36, inciso 3. As outras ações, ADI, ADC, ADO, ADPF e ADI, ADC, ADO, ADPF, elas são os legitimados do 103. Então, o que a emenda 45 fez? Igualou os legitimados e deixou claro que o efeito da ADI era efeito vinculante. Aliás, esses efeitos já eram reconhecidos pela própria jurisprudência. Então, o que a gente tem aqui é uma inegável ampliação de atribuições do próprio Supremo nas ações de controle concentrado. Há uma ampliação que vai significar uma também consequente ampliação das causas que o Supremo julga. O Supremo julgava, para você ter uma ideia, na década de 40, em torno de 2.000 processos por ano. Esse número se mantém, a partir de 88 há uma explosão de julgamentos. E isso se deve muito à ampliação das competências do Supremo no 102. Dentre essas ampliações, além de ser um órgão recursal, um órgão de competência originária, estão as ações de corte constitucional como essas aí. E haverá uma explosão que a gente chega a um número de 160.000 processos no ano proferidos pelo Supremo. Há uma queda com a emenda 45 quando introduz a repercussão geral, como filtragem para recebimento de recurso extraordinário, mas hoje já está estabilizado em mais de 100.000 processos no ano. É algo que o ministro Barroso chamou de uma crise de funcionalidade do Poder Judiciário, algo bastante complicado e que tem sido revisto e tentado um mecanismo de solução, porque do jeito que está, a Corte está se tornando, ela enxuga gelo, o volume é impressionante de ações que ela está julgando. E eu coloco finalmente, só para a gente ter uma noção desta evolução, um quadro. Veja comigo esse quadro bastante interessante, que ele mostra a evolução dessas ações, que coincide justamente lá, em torno de 2.000 ações no ano, na década de 40, são dados públicos aí do site do Supremo. Aí, a partir de 88, uma explosão, chegando a quase 160.000 processos e estabilizando aí na faixa dos 100.000 processos ano. Isso é bastante interessante, isso para mostrar como tem sido a atuação da Suprema Corte em relação a esta matéria. Tudo bem? Meus amigos, eu espero ter contribuído aí, temas conectados aí, não só ligados ao histórico, mas a questão deste quadro que foi, e a gente aprofunda em outros momentos no livro, chamado de supremocracia, esta inegável realidade, a questão da mutação constitucional pela via legislativa, a superação da jurisprudência
pela via legislativa. Então isso se mostra bastante importante nesse seu início de leitura do tema do capítulo sobre controle. Espero que esteja indo tudo bem aí na sua leitura e você já sabe, eu estou sempre à disposição porque nós estamos juntos. Muito obrigado e até o próximo encontro e boas leituras.